E uma quinta-feira muito conturbada nos bastidores, com brigas devido à possibilidade do aporte a cair no Botafogo entre John Textor e Tairo Arruda. Dentro de campo, o Glorioso não decepcionou, muito pelo contrário, deu show diante de sua torcida na abertura do Campeonato Brasileiro. Pela primeira rodada, aqui no estádio Newton Santos, o Botafogo goleou, atropelou, como você quiser classificar, o Cruzeiro pelo placar de 4-0. 2 gols de Danilo, 1 de Matheus Martins e Arthur para fechar a conta. Todos os tentos anotados na segunda etapa. O Botafogo fez uma grande exibição, mais uma sob o comando do técnico Martim Anselmi. E esse esquema com 3 jogadores na defesa parece que vem dando muito certo. O Botafogo consegue tocar muito bem a bola, vai ganhando casas ao longo do jogo, vai conseguindo subir bem, pressiona, é uma equipe que morde muito no meio campo, né? Quem acompanhou a análise do lance para essa estreia do Campeonato Brasileiro no Botafogo leu muito sobre o perfil desse time de perde, pressiona, muita intensidade. E assim o Botafogo conduziu principalmente o segundo tempo contra o Cruzeiro nesta quinta-feira. Os primeiros 45 minutos, claro, vale destacar um grande equilíbrio em campo. O Botafogo começou muito bem, até os 20, 25 minutos ali teve mais a bola, criou oportunidade, mas não conseguiu concluir muito a gol, não conseguiu levar muito perigo à meta defendida pelo goleiro Cássio. Já da metade para o fim da primeira etapa, o Cruzeiro cresceu muito no jogo, conseguiu furar, conseguiu explorar bem as costas dessa linha de zaga do Botafogo com 3 jogadores. Em alguns momentos se apresentou de forma torta, desorganizada e levou muito perigo, chegou a ter um gol anulado. Gol esse que teria sido marcado por Caio Jorge, fenômeno do Cruzeiro na última temporada e que é um dos grandes ídolos dessa atual equipe. Mas no segundo tempo o Botafogo não demorou a agir, logo com 2 minutos, uma belíssima troca de passe após uma linda jogada individual de Álvaro Montoro. O Botafogo conseguiu abrir o placar com o Danilo e assim o jogo fluiu muito, muito mesmo. Montoro, que vale destacar, foi o melhor jogador em campo ali ao lado do Danilo, e os dois que estiveram envolvidos em polêmicas nesta quinta-feira, horas antes da bola rolar aqui no Newton Santos. Porque, como o lance publicou, John Textor estava articulando um movimento para negociar os 2 jogadores com o Nottingham Forest, clube da Inglaterra, o qual o Botafogo fez muitas movimentações nos últimos meses, né? A gente pode destacar aí John, Igor Jesus, Jair, né? Recentemente o Cuiabano, enfim, estaria mandando mais 2 jogadores para a equipe inglesa, mas isso foi travado devido a uma liminar na Justiça do Rio de Janeiro, que congela todas as vendas de ativos do Botafogo até novo despacho, até novo agravo aqui no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Pois bem, em campo um Botafogo que sobrou, claro que ainda há margem para crescimento, há margem para muitos ajustes, principalmente na parte defensiva. Mas o que o torcedor do Botafogo precisa se ligar e já chamar para si essa questão da análise de como joga bem esse Botafogo com a bola. O jogo flui muito, é uma equipe que sobe muito bem para o jogo no campo de ataque, toca muito bem a bola, e esse sistema com 3 zagueiros dá ao Botafogo uma liberdade muito maior para os 2 laterais, né, de ofício, no caso, o Vitinho e o Alex Telles. E no meio campo, um jogo muito aproximado. O Botafogo vai subindo casas, vai evoluindo no campo de ataque na base do toque de bola. Assim chegou muito a meta defendida pelo goleiro Cássio, conseguiu furar a zaga do Cruzeiro e construir esse placar maravilhoso na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, que deixa o Alvinegro na liderança. Claro, primeiro jogo, estreia na competição, mas o Botafogo já dormirá líder, de olho no final de semana. O Botafogo, vale destacar, volta a campo no domingo para um jogo muito importante também, só que agora pelo Campeonato Carioca. Ainda que já com a classificação encaminhada, o Glorioso encara o Fluminense, recebe aqui no estádio Newton Santos no domingo às 20h30, horário de Brasília, no jogo que deve marcar o reencontro de Savarino, ex-camisa 10 do Botafogo, que agora defende as cores do rival Fluminense. E pelo Campeonato Brasileiro, o Botafogo só volta a campo na próxima quarta-feira, visita o Grêmio às 21h30 para mais um compromisso na competição de pontos corridos. Para você ficar ligado em tudo o que aconteceu em Botafogo e Cruzeiro aqui no Newton Santos, acompanhe as redes sociais do Lance e também o nosso site. Forte abraço!